Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor José Alves, do Departamento de Física da Universidade Federal de Ceará. Sou um dos organizadores da 4ª Escola de Física Teórica e estou aqui comandando essa sessão. Eu vou apresentar o professor Saulo. Professor Saulo Davi Soares Reis, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, desde setembro de 2015, ele é licenciado em Física em 2006, mestre em 2009, também em Física, e concluiu o doutorado em 2012, e fez o pós-doutorado também em 2012, entre 2012 e 2014. Trabalhou no Research Scholar on Leavish, no Instituto de New York, nos Estados Unidos. Ele atua principalmente nas áreas de mecânica e estatística, física computacional, com principal interesse em física de sistemas complexos. Suas pesquisas concentram-se nos temas de teoria de percolação, dinâmica de processos em redes complexas, ciência de dados e aprendizado de máquinas. E também é um entusiasta da história da ciência e da física. Então, com a palavra, professor Saulo. Muito obrigado, Saulo, por ter aceito o convite, e obrigado também a vocês por estarem presentes aqui. Eu que agradeço, Zé. Obrigado aí por me apresentar, viu? Então, gente, vou compartilhar aqui minha tela para poder fazer essa apresentação, tá certo? Para vocês. O professor Giovanni só me pediu para lembrar vocês que a presença desse curso, né, será feita aqui no Google Meet, né? Então, exatamente o que o Saulo Lima está fazendo aí, ó, tá vendo, ó? O Saulo Lima, ele colocou o que aqui no chat, né? Tá vendo aqui no canto, né? Para quem não está acostumado ao Google Meet, você vem aqui ao canto, você clica, né? Você vai clicar nesse balãozinho aqui, ó, aí vai abrir, né, o chat da forma como eu estou mostrando. Aí você vai chegar aqui e vai escrever @ e bota o seu nome todo junto, do jeito que o Saulo colocou, tá certo? Ou seja, quando a gente faz uma gravação, como a gente está fazendo aqui agora, o Google Meet ele salva não apenas o vídeo, o áudio, mas ele também salva tudo isso que é colocado no chat, tá certo? Então, um dos organizadores do nosso encontro, o professor Renan, né, escreveu um scriptzinho que depois vai pegar esse arquivo do chat do Google Meet e vai ler, né, o nome de vocês e vai guardar a presença de vocês, né? É só para lembrar, tá certo? Eu imagino que vocês já tenham visto isso ontem, né, na abertura, mas aí vale reforçar, tá bom? Tá ok? Então, eu estava dando uma olhada, né, o Giovanni me mandou, um arquivo imenso, né, inicialmente há mais de 90 inscritos, né, eu não acredito que todos vão poder vir, né, com frequência. Eu espero que todos que vierem hoje, né, eu consiga mantê-los interessados até, né, nosso 4º encontro, tá certo? Até o nosso 4º encontro, tá bom? E eu espero que seja do agrado de todos, né? Esse curso ele vai falar de quê? Esse curso ele vai falar de história da física, né? Basicamente da história da física, tá certo? Né? Vou vir aqui para a nossa apresentação, né? Então a gente vai falar de história da física com pitadas muito delicadas e sutis de filosofia da ciência, tá certo? Porque é importante, né? A gente vai ver que toda aula eu vou trazer algum tópico de filosofia da ciência no começo, antes da aula, exatamente para poder a gente ganhar, né, algum tipo de ferramenta para análise, né, da história da física. Tá bom? Na lista de inscritos que eu vi, né, eu vi que eu fiquei muito feliz que eu vi inscritos de diferentes níveis, né? Eu vi pessoas que já são formadas, né, professores de física, em especial do ensino médio. Eu vi estudantes de pós-graduação, eu vi estudantes de graduação e eu vi estudantes de ensino médio, né? Então, eu espero que a forma como a gente vai apresentar o curso aqui de História da Física seja interessante, né, para aqueles que já detêm certo conhecimento, que já detêm conhecimento, né, de História da Física. Eu espero que eu possa, pelo menos, acrescentar algo, né, ao conhecimento de vocês, mesmo que seja sobre um novo ponto de vista, tá bom? E para aqueles que são novos, né, novos e apenas entusiastas, interessados, né, eu espero que eu consiga apresentar a vocês, né, a evolução, né, dessa área, né, que é a física, que muitos de nós gostamos, né, alguns de nós amamos, né, eu particularmente sou apaixonado por física há
15 anos, há 25 anos, quando eu estudei, há 25 anos, eu fiz as contas rápidas na cabeça da gente. Há 25 anos, quando eu comecei a estudar ela no ensino fundamental, quando eu estava no ensino fundamental, lá em 1995, né, 98, então são 23 anos. Né, e desde então eu tenho gostado disso, ainda no colégio eu já gostava de estudar sobre a história da física, sobre cada um dos físicos, grandes físicos que a gente conhecia, né? Os nomes famosos que chegavam até a gente, como Einstein, como Schrödinger, como Pauli, como o Heisenberg, como o Newton, né? De Broglie, Bernoulli, Descartes e todos os outros. Tá certo? E aí eu acabei me interessando muito por isso, eu gosto disso, é um tópico que eu gosto muito. O nosso curso, ele não subestima vocês, né? Eu não vou achar que eu não vou fazer algo muito simples, mas também eu não vou deixar o conteúdo denso demais, né? De forma, eu tentei pelo menos, né? Não deixar o conteúdo denso demais, de tal forma que ele não fique ininteligível, né? O grande desafio do preparo desse curso foi o quê? Foi sintetizar, né? Algumas aulas que já tenho prontas, né, na cadeira do Departamento de Física, que eu ministro já há alguns anos, né, que é a História do Pensamento Científico, né, um nome pomposo para a cadeira. Né, aqui a gente usa o nome como ele deveria ser, né, que é a História da Física. E aí vai ter isso, né? Como vocês estão fora do domínio do curso, aí toda vez que vocês pedem para entrar, eu ouço um barulhinho aqui, aí eu tenho que ir lá e permitir que a pessoa entre. Então, provavelmente, assim, no meio da aula, você vai ver o slide indo de lado, vindo aqui e permitindo que a pessoa entre, tá certo? Né? E eu prefiro, assim, normalmente você pode compartilhar apenas uma janela, né? Eu prefiro compartilhar a tela toda, porque quando eu compartilho a tela toda, isso me permite escrever na tela, né, à vontade, aí eu posso sublinhar, posso escrever alguma informação extra que não está no slide, tá certo? Tudo bem? Podemos começar, meus caros? Já estamos aí 10 minutos para frente, né? A Michelle está perguntando, está tendo uma pergunta importante, né? Ela pergunta como será a interação dos alunos. Michelle, normalmente, durante as minhas aulas, né, eu gosto das interações por microfone, né? Porque aí a gente pode conversar à vontade. Qual é o nosso problema aqui? Porque, por enquanto, a gente tem um número ok de pessoas, né? Que devem estar online cerca de 30 pessoas agora, mas a gente corre o risco de ter bem mais. Tá certo? Então, se você... o que é que eu vou fazer? Eu vi uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui que foi minha estudante há muitos anos atrás. Muitos não, né? Faz pouco tempo, né, Patrícia? Tudo bom, Patrícia? A Patrícia foi minha estudante, ela fez uma cadeira comigo, defendeu até uma monografia comigo. Aí, se a Patrícia estiver me ouvindo nesse sinal de vida, eu vou precisar de uma representante com vocês, que é exatamente para tentar organizar isso, né, que é a participação de vocês. Se a Patrícia não está respondendo, talvez ela tenha caído alguma coisa do gênero. Patrícia, pronto. Patrícia, tu está de microfone? Pode falar? É porque eu não vou ficar vendo o chat, eu vou ficar vendo um slide, né? Aí é tipo, se possível, dar uma anotada aí nas perguntas. Eu vou pedir para poder não ter, como tem muita gente, para não ficar interrupção direta, eu vou pedir para, se não for abusar demais da nossa amizade, Patrícia, tentar dar uma organizada aí um pouquinho nas perguntas, só para poder, né, não ficar muito difícil. A única coisa que eu vou pedir, já que a Patrícia está aqui como para assistir, né, como estudante, ela não está aqui para me ajudar, eu só vou pedir o quê? Tentem usar o chat, né, exclusivamente para colocar em dúvidas, tá certo? Aí no final, né, a gente vai ter 2 momentos que eu vou permitir uma interação maior, né, porque principalmente hoje, né, o conteúdo de hoje eu separei em 2 tópicos separados, né, são 2 tópicos distintos. Aí no final do primeiro tópico, a gente vai dar uma paradinha. Aí eu vou vir ver essas perguntas, tá certo? Vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis sem atrasar o horário para poder voltar para o segundo tópico. Aí no final do segundo tópico eu volto para cá, vejo as perguntas. Então, tentem usar, né, esse chat mais para as questões, que aí eu volto no final, tá certo? E aí a Patrícia vai estar... eu peço para a Patrícia só ficar de olho para ela dar uma ajudadinha, porque a Patrícia eu estou usando ela só porque eu a conheço há muito tempo. Né? Aí só para me dar uma ajudadinha caso eu me perca, tá bom? Agradeço a todos, espero que vocês aproveitem. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa, a gente tem que falar do roteiro do nosso curso. Né? O nosso curso vão ser 4 aulas, né? Essas aulas estão preparadas para caberem, né, em mais ou menos, né, 2h30 a 3 horas. Eu temo que um dia a gente acabe passando de 3 horas,
tá certo? Mas são 4 aulas, né? Que sintetizam algumas aulas, né, do curso de História do Pensamento Científico ministrado na UFC, no Departamento de Física da UFC. Tá certo? Então, e por isso, né, alguns tópicos que eu acho importantes estão aqui, outros não estão, mas sempre que possível eu vou tentar dar uma referência bibliográfica para aquele que tentar se aproveitar. Tá bom? Então, nas nossas 4 aulas eu defini dessa forma, talvez alguns de vocês já tenham visto lá no cronograma do curso, né, na página do evento, tá certo? A aula 1, né, a gente vai apresentar a visão de mundo aristotélica, né, ou seja, a visão de mundo da física primeira, né, a primeira física consistente, né, e a primeira tópico de física que descreveu, né, de alguma forma, as leis da natureza, né, que é a física do Aristóteles. Então, hoje a gente vai falar com ela, vai falar sobre ela, tá certo? Depois, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como ela se estabelece, quais são as principais crenças dessa visão de mundo. Né? Na segunda aula, na aula do próximo sábado, a gente vai falar da última peça que faltava na visão de mundo aristotélica, que é o Cosmos de Ptolomeu, né? O Cosmos de Ptolomeu, em outras palavras, né? O modelo de Ptolomeu para o movimento planetário do sistema solar, basicamente, tá certo? E, né, a gente ainda fala, na segunda metade da nossa aula, na semana que vem, a gente vai falar da ciência medieval, a ciência medieval tanto no Oriente Médio, muito importante, né, quanto a ciência medieval no Ocidente, né? A ciência medieval no Oriente Médio, por quê? Porque a gente vai ver que muito do que se redescobre dos gregos durante a Renascença é devido ao que os muçulmanos guardaram, preservaram e aprimoraram durante a Idade Média. Tá certo? Né? Na nossa terceira aula, a gente vai ter um tópico da Revolução Copernicana. Eu vivo revisando, mas toda vez que eu reviso, eu acho um erro, né? Toda vez que eu leio, eu acho um erro, né? A Revolução Copernicana, né? Ou seja, é uma revolução científica que começa com Copérnico, né? Que começa com o modelo planetário de Copérnico e se encerra com a proposição de uma nova ciência, que é a física dentro dos termos da mecânica newtoniana. Tá certo? A Revolução Copernicana, eu tomo emprestado, né, o título do livro do filósofo da ciência, Thomas Kuhn, eu espero que vocês estejam vendo. Esse livrinho aqui é em português, ele tem em português, a edição não é muito boa, mas a tradução é muito boa. A edição que eu falo é o encadernamento, as folhas, mas a tradução é muito boa, é uma edição portuguesa, mas devido ao acordo ortográfico, o português, a escrita é idêntica, então você não vai ter nenhum problema. Recomendo muito para quem tem interesse em filosofia da ciência, história da ciência, Revolução Copernicana, de Thomas Kuhn. Tá certo? E por último, na nossa quarta aula, né, a gente vai falar de 2 novas revoluções. Lá no cronograma que eu mandei para o Jeová, 1 mês atrás, tinha uma nova revolução. Né? Na minha cabeça, né, uma nova revolução seria a mecânica quântica, tendo visto que a forma como eu vejo a relatividade, ela é uma extensão da física clássica. Né? É uma teoria clássica, porque não é quântica. Essa é mais ou menos a divisão contemporânea que se faz de física clássica e moderna. Né? Então, a teoria clássica é toda teoria que não é quântica. Mas, né, eu compreendo que isso não necessariamente é algo que todos nós estamos acostumados a pensar, uma forma de pensar, então eu decidi colocar 2 novas revoluções, tá certo? Que aí nesse dia a gente vai tratar da relatividade, vai tratar da mecânica quântica, né, e os dilemas, né, que a física, né, enfrenta no século XXI, tá certo? Então pronto, né? Como hoje é o nosso primeiro dia, né? Então vamos mudar, né? Nossa primeira folha de apresentação. Então a gente tem História da Física, número 1, né? Que é a visão de mundo aristotélica, né? Então esse é o tópico do nosso evento de hoje, do nosso encontro de hoje, é apresentar e entender, né? Esmiuçar o que é a visão de mundo aristotélica, tá certo? Antes disso, né? A gente tem que perguntar por que estudar isso, né? Por que estudar a história da ciência? Aí eu abro, né, um espaço, né? Quem quiser falar, né, 2 pessoas no máximo, né? 2 pessoas no máximo. Quem falar, pode falar. Se você já vê que uma ou 2 pessoas falaram, eu solicito que você deixe as pessoas falarem para a gente não ficar com uma cacofonia de frases, né? Alguém aí sabe me dizer por que eu vou estudar a história da ciência? Alguém poderia me dizer? Pode ir no áudio, se quiser, né? No áudio ou no chat. Eu prefiro no áudio, que aí a gente deixa o chat para as perguntas, né? Alguém sabe me dizer? Alguém tá com coragem? Alguém tá com alguém tá com impulso aí de falar? O Emanuel Gustavo. Vai lá, Emanuel, por favor. Opa.
Eu acredito que é importante estudar porque assim a gente vê como que ocorreu a evolução e o que que as pessoas estavam pensando em determinada época. E como esse pensamento veio a mudar, veio a se tornar o que é hoje. Basicamente é isso, é entender o que é que se passava na cabeça das pessoas e entender a evolução como um todo. Excepcional, Emanuel. Tu prefere Emanuel ou Gustavo? Tanto faz. Tanto faz, estou pronto. Valeu aí, Emanuel. A Raíssa está dizendo que a história é essencial para entender de fato a física, né? Sua evolução e contexto, né? Ambas as respostas, né, são excelentes, né? Ambas as respostas tocam nos pontos importantes que eu acho que são importantes, né? Ou seja, né, a gente estuda, né, ao estudarmos a história da ciência, primeira coisa, né, a gente se familiariza com a nova cultura, né? Essa cultura é o quê? Né? Essa cultura é a cultura da ciência antiga, como a Raíssa tocou no ponto, né? Como era. Né? E assim a gente precisa, né, de algum tempo para nos acostumarmos, aprendermos a linguagem local, né? Ao estudarmos qualquer coisa nova, né? A gente vai ter que se acostumar com a nova cultura, né? Precisando de algum tempo para nos acostumarmos a aprendermos a uma nova linguagem, costumes e ideias. Então, quando a gente vai estudar a história da ciência, a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender uma nova cultura, seja uma cultura científica, a gente vai aprender novos termos, a gente vai aprender costumes de se fazer ciência e ideias diferentes das nossas, né? Esse confronto, né? Essa dialética que é importante. Essa dialética lá, a dialética do Hegel, né? Ela vai ser muito importante para a gente. Passando parecido aí com o que o Emanuel e a Raíssa falou, né? Ao aprendermos, né, ideias do passado, né, podemos expandir o nosso entendimento sobre o horizonte da experiência humana. Ou seja, uma hora que nós compreendemos e estudamos as ideias do passado, a gente pode olhar para frente e tentar, né, de forma mais segura e madura, tentar ver para onde estamos indo, né, em que direção estamos seguindo. Tá certo? Né, ó, aprendendo que as coisas foram diferentes um dia, né, compreendemos que elas serão diferentes novamente. Então a gente compreende que a nossa física de hoje, muito provavelmente em 500 anos existindo humanidade, claro, né, em 500 anos ela será vista como a física de antigamente, né, uma física diferente, uma física que tinha crenças diferentes, que acreditava em coisas diferentes. Tá certo? Né? Alguns não acreditam nisso, né? Alguns, ao contrário, acreditam no fim da história. Essa é uma postura, né? O fim da história é uma brincadeira. Lembrando lá do século XIX, né? Da física do século XIX, onde muitos físicos acreditavam que todas as grandes ideias da física já tinham sido feitas e só faltava aprender a como resolver o problema, por exemplo, o problema de Navier-Stokes da fluida dinâmica, ou então como detectar o éter, né, que seria um experimento de Michelson-Morley, ou por que a eletrodinâmica clássica não concordava tão bem, né, com a dinâmica da eletrodinâmica clássica, não concordava tão bem com a mecânica, né, com a dinâmica da mecânica newtoniana. Então era só um fato de ajeitar arestas, né, de ajeitar arestas. Isso aí é uma crença no fim da história, de que não haveria uma nova revolução científica. Pouco tempo depois, né, no comecinho do século XX, em 1900, você tem a proposição do trabalho do Planck, né, da quantização da energia, no seu estudo da radiação térmica, e 5 anos depois, né, o Einstein propõe, né, apresenta o primeiro trabalho dele, onde se inicia o estudo de relatividade especial. Tá certo? Então, alguns vão acreditar que as revoluções não existirão mais e que basicamente a gente só falta resolver um problema, a gravitação quântica. Né? Mas talvez na solução desse problema de gravitação quântica a gente tenha que abrir mão de muitas verdades que nós temos da mecânica quântica, que seria essa física atual. Tá certo? Para finalizar nessa partezinha mais introdutória, né, só definir o que é ciência e o que é cientista. Ciência vem do latim ciência, né, que significa conhecimento, entendimento, habilidade. Né, e a palavra cientista ela é cunhada em 1833 por William eu sempre falo esse nome desse cara errado, né? William Whewell, através da analogia entre o par de palavras, né, arte e artista. Né? Então, para o William Whewell, ele considerou que fazer ciência era algo como a arte. Né? Então, ele cunhou a palavra cientista, né? Era uma analogia, né? E ela começa a ser usada de forma verdade ainda no século XIX, né? Substituindo o termo que era comum até então, que era de filósofo natural. Né? O cara que estudava as leis da natureza, ele era usualmente chamado de filósofo natural. Né? Para aqueles que já conhecem um pouco de história da física, né? A gente vai ver isso no nosso curso. O livro do Newton, que cria a física, né, que funda essa ciência que é a física, ela tem como nome, né, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou seja, é um estudo das leis da natureza, a filosofia natural, mas pautado, né, embasada em ideias matemáticas, né, em princípios matemáticos, em axiomas matemáticos.
né? Então, princípios matemáticos da filosofia natural, né? Até então era chamado de filosofia natural, o estudo, né, dessa ciência, o estudo da natureza. E aí o cientista era também chamado de filósofo natural, isso cientista geral, né? Você podia dizer que era um físico, mas ele era um filósofo natural. Ele era um químico, mas ele era um filósofo natural. Um alquimista, mas era um filósofo natural. Tá certo? Né? Agora, né, se a gente se propõe, na aula de hoje, em entender a visão de mundo aristotélica, a minha pergunta é: o que é uma visão de mundo para vocês? Mais uma vez, né? Duas pessoas aí, seja no chat ou na fala, né? Possam falar, né? E a gente teve várias frases aqui. O Durval Araújo disse que para entender como evoluem os conceitos da física. A Juliana, né? O primeiro passo para entender o contexto da época, né? E trazer para a nossa realidade atual. A Michelle, né? Compreendermos que não se avança em ciência desconsiderando os avanços anteriores, perfeito, e o que temos como ciência hoje se apoiou no que foi ciência ontem. A alusão à frase do Newton, eu acredito, né, de que se ele chegou mais longe é porque ele se apoiou no ombro de gigantes. Tá certo? Alguém aí pode me dar agora, vir para esse nosso novo tópico, né? A visão de mundo. Né? O que é que alguém poderia se pronunciar, poderia se manifestar, né? E nos dizer o que é que seria uma visão de mundo? O Durval disse que a visão de mundo é um modelo científico. Alguém tem alguma outra proposição para definir esse termo, visão de mundo? A Raíssa diz, a perspectiva como o indivíduo enxerga o meio em que se insere, né? Ou seja, um ponto de vista, né, de como você está enxergando o ambiente que você está. Isso é muito bom, né? Isso é uma forma já mais geral, filosófica, além da ciência, tá certo? A Juliana aqui está dizendo, a visão de mundo de uma pessoa no entendimento do homem, da natureza, nosso tipo de pensamento, como entendermos causa e efeito. A Clara está dizendo a forma como vemos o mundo de forma geral, né? Todas essas definições, todas essas intervenções de vocês, eu acho que são boas, né? Elas estão muito boas, mas aqui eu vou definir, né? Toda vida que eu falar visão de mundo, né? Esse termo que eu estou apresentando vai seguir uma determinada definição que eu vou dar agora, tá certo? E vocês vão ver, né? Eu espero que fique claro que ela namora, né? Essa minha definição vai namorar com todas essas intervenções de vocês, tá certo? Vai estar aí trabalhando bem direitinho, analogamente, né? Com cada uma dessas intervenções, tá certo? Para mim, né? O que é uma visão de mundo? Né? Uma visão de mundo é um conjunto de crenças, né? Um conjunto de crenças de forma geral. Ou seja, na visão de mundo do Aristóteles, que a gente ainda vai esmiuçar mais para frente, existia um conjunto de crenças, né? Que conjunto de crenças era esse? Se acreditava, dentro da física, né, na visão de mundo de física do Aristóteles, que a Terra estava no centro do universo. Né? Se acreditava que a Terra estava estacionária e imóvel. Né? Se acreditava que o Sol, a Lua, os planetas orbitavam uma vez por dia, né? Uma vez a cada 24 horas, em torno da Terra. Tá certo? O Aristóteles, ele tinha uma visão de mundo que existiam duas regiões. Né? Existia uma região sublunar, né? Ou seja, uma região definida como a Terra estaria no centro do universo e parada, a Lua estaria orbitando em volta da Terra, tudo que estivesse mais próximo da Terra do que a Lua, né, seria composto por 4 elementos básicos: a Terra, o fogo, a água, o ar. Enquanto todos os objetos que estão na região superlunar, né, supralunar, né, outra forma de falar seria supralunar, ou seja, os planetas e o Sol, né, que estão mais distantes da Terra do que a Lua, né, eles seriam compostos por um único elemento básico, o éter. Tá bom? Outra crença que o Aristóteles vai ter, e a visão de mundo aristotélica tem, é o quê? Cada elemento se comporta, né, de acordo com sua essência. Por exemplo, a essência de cada elemento reflete, né, o modo como esse elemento se move. E o elemento terra, por exemplo, né, possui uma tendência de se mover sempre em linha reta na direção do centro do universo. Né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? O que é que faz parte da visão de mundo? Faz parte o quê? Que cada elemento se move de acordo com sua própria essência. Né, que a Terra, né, o elemento Terra, tem uma essência natural de se mover em direção ao centro da Terra em linha reta. Né? Então, se a Terra está no centro do universo, né, e o elemento Terra quer se mover em direção ao centro do universo em linha reta, então essa crença aqui, para o Aristóteles, explica por que os corpos caem. Né? Então, esse conjunto de crenças do Aristóteles, né, eles são o quê?
eles se encaixam, eles não são apenas uma mera lista, né? Eles se encaixam, quando você encaixa eles, você consegue criar o que? Explicações científicas para um fenômeno físico, por exemplo. Né? Esses três últimos conjuntos de crença, aliado, né, por exemplo, na realidade, todos eles juntos, né, que a Terra está no centro, é importante, essas 8 crenças juntas, né, vão explicar, dentro da visão de mundo de Aristóteles, por que os corpos caem. Vocês concordam comigo? Não. Só que qual é o problema? Não é uma lista. Né? Essas crenças, elas meio que se encaixam, elas estão interconectadas. Né? Você não pode tirar, remover, né, você não pode remover essa lista, esse elemento da lista, como se fosse uma mera lista de compras. Né? Eu vou remover, eu não vou mais comprar essa crença. Né? Essa outra próxima crença aqui, ela não se encaixa muito bem com essa. Né? Ela não vai garantir que todo elemento terra vai cair. Né? Por quê? Porque você precisa dizer que precisa da crença que cada elemento possui, né, uma essência, em sua essência, reflete, né, a sua essência na forma como se move. Então, as crenças de uma visão de mundo, né, não uma visão de mundo, quando eu falar visão de mundo, eu estou falando de um conjunto de crenças, e essas crenças não se comportam como uma lista, essas crenças se comportam como um quebra-cabeça. Elas se encaixam. Tá certo? Beleza? Alguém tem algum comentário quanto a isso? Vamos aqui para o chat. Uma visão de mundo seria algo relativo? Excelente, Raíssa. Uma visão de mundo pode ser algo relativo. A gente vai discutir ainda isso hoje. Tá bom? Alguém tem algum não? Nenhum comentário pertinente sobre a... Deixa eu ver aqui, ó. É correto falar o termo crença? Por que não, Durval? O termo crença é aquilo que você acredita. O Aristóteles acreditava. A definição da palavra crença é aquilo que se acredita, né? Não, essas 8 crenças não vão compor, né, o modelo cosmológico da Aristóteles. A gente vai discutir o modelo cosmológico da Aristóteles no final da aula de hoje, tá bom? E começar com ele na próxima aula, quando a gente estiver apresentando o modelo de Ptolomeu. Né? A lista de crenças da visão de mundo aristotélica é muito maior do que essas outras. Né? Aqui são só exemplos, né? Aqui são só um exemplozinho, né? Eu até coloquei uns pontinhos aqui, talvez não tenha ficado muito claro, é para dizer que tem o 9, tem o 10, tem o 11, né? Tem a forma, isso aqui diz como o elemento terra se move, mas tem a forma como o elemento fogo se move, o elemento fogo quer ir para cima, né? Ela tem a forma como o elemento água se move, o elemento água quer ir para baixo, mas cai mais devagar do que a da terra, né? Dentro da visão, o elemento ar, ela está em cima, o elemento ar não cai, né? Então, existem outras crenças além dessas, tá certo? A visão de mundo aristotélica, isso é importante agora também a gente ressaltar, não é a visão de mundo do Aristóteles apenas, tá bom? Ela é um conjunto de crenças compartilhado por uma ampla parte do mundo ocidental, né? Ela é um conjunto de crenças compartilhado por uma ampla parte do mundo ocidental, largamente baseado nas ideias publicadas por Aristóteles, tá certo? Por exemplo, um dos objetivos, né, do nosso curso é mostrar a transformação da visão de mundo científica de uma visão de mundo aristotélica, né, para uma visão de mundo newtoniana, tá bom? Então, você vai ter uma visão de mundo, uma transformação da visão de mundo de Aristóteles para a visão de mundo newtoniana. A visão de mundo aristotélica não é só da Aristóteles, ela possui ideias que são posteriores a Aristóteles. Por exemplo, a visão de mundo aristotélica que vai ser vigente na ciência até o final da Revolução Copernicana, com o trabalho do Newton, ela possui dentro dela, e de forma muito coesa, né, coerente com todas as outras ideias, o modelo do Ptolomeu. O modelo do Ptolomeu para o cosmos, né, que vai ser mais aceito. Né? O Aristóteles ele vai propor vários ingredientes para esse modelo, mas ele não vai conseguir resolver todos os problemas que o cosmos, né, que a observação do cosmos apresenta, tá certo? E outra coisa que é importante, né, os melhores dados observacionais da época, né, ou seja, hoje a gente trabalha muito com experimento, né, a gente quer que nossa teoria física, né, descreva o experimento. Por que eu gosto da mecânica newtoniana? Porque a mecânica newtoniana me explica por que os corpos caem, me explica por que a Lua gira em torno da Terra, me permite saber quanto deve ser a explosão dentro de um motor a combustão para gerar um torque necessário para mover um ônibus de 3, 4 toneladas. Né? Tudo isso você aprende, você consegue calcular com a mecânica newtoniana. Né? Então, a mecânica newtoniana, ela precisa do quê? Para poder a gente acreditar, a gente só acredita nela porque ela tem esses sucessos, né? Ela tem esses sucessos. Ela é bem sucedida em explicar esses fenômenos. Então a gente está preocupado em descrever o que é a realidade.
né? Então, para a época, a visão de mundo de Aristóteles descrevia a realidade muito bem, né? Ela estava de acordo com os melhores dados observacionais, tá bom? Então, né, a gente não pode... Isso aqui é a ressalva para quê? Porque a gente vai ver mais na frente, ainda hoje, o que é que a visão de mundo aristotélica tinha, né? Como era a física do Aristóteles, e nós que entendemos a física do Newton, talvez tenhamos uma postura de, nossa, como é que eles acreditavam? Como é que eles acreditavam que a Terra era o centro do universo? Né? É tão óbvio que a Terra gira em torno do Sol, para eles não era. Né? Eles tinham bons motivos, é isso que eu espero mostrar. A minha principal objetivo aqui é mostrar como a visão do mundo aristotélica não só possuía suas crenças, quais eram essas crenças e como ela funcionava, mas também de que ela era muito plausível. Né? Ela não foi vigente, ela passou quase 2000 anos, né, como sendo a principal forma de fazer física à toa, tá bom? Então vamos lá, né? O que é importante, né? Essas peças, elas possuem certa hierarquia, né? Existem peças nesse jogo de quebra-cabeças que são mais centrais do que outras, né? Uma visualização do sistema, quando você olha assim, você vê que essas peças são iguais, né? Essa peça aqui é exatamente igual, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo contorno que essa peça aqui. Né? Então, o que é que eu posso? Se eu tiver outra peça igual, eu posso remover essa peça, né? E essa aqui, a Terra está no centro do universo, né? A Terra no centro do universo. Né? O centro do universo, aqui, vou botar assim rápido, não. Mas digamos que essa peça aqui, ela represente que a Terra está no centro do universo, né? Ou seja, a Terra aqui é central. Vou fazer assim. Botar aqui uma bolinha azul, né? Ó, e dizer que, tipo, todos os outros giram em torno da Terra, né? Então, essa peça diz isso. Essa peça aqui diz que o Sol está no centro do universo. E a Terra gira em torno... A Terra que é azul, né? A Terra gira em torno do Sol. Como elas são iguais, eu posso tirar uma e colocar a outra sem você ajustar nenhuma das outras. Né? Sem eu ter que ajustar todas as outras que estão em volta. E quando a gente olha para cá, né, quando a gente olha para essa lista de crenças, não é bem assim. Né? Por quê? Porque uma das crenças, é de que o elemento Terra anda em linha reta em direção ao centro do universo. E foi assim que a Terra foi formada. Como a Terra cairia mais rápido do que o ar, do que a água, do que o fogo, o nosso planeta teria sido formado porque houve uma aglomeração de elemento Terra, né, no centro do universo. Se você for abrir mão dessa crença aqui, todas essas outras crenças aqui ficam comprometidas, né? Por quê? Porque a Terra, se a Terra não é o centro do universo, como é que ela pode estar estacionária? Ela está girando em torno do Sol, ela está em movimento. Então, quando você abre mão de uma crença, né, talvez você tenha que abrir mão de mais crenças, ou seja, existe uma hierarquia de crenças, né? Existem crenças que são mais centrais na visão de mundo, existem crenças que são periféricas. Né? Dentro dessa minha explicação, a peça que a Terra está no centro do universo, não, ela é mais central. Se você remover ela, note que aqui as peças, né, elas são mais tortuosas, né? Ou seja, se eu removo uma peça desse quebra-cabeça, não é qualquer peça que eu vou colocar no lugar. E à medida que você vai ter crenças que são peças mais periféricas, que estão à margem desse quebra-cabeças, você começa a ter peças que são mais parecidas, né? Você começa a ter uma peça que é mais parecida com a outra. Então, é uma crença que você talvez possa abrir mão sem ter que abrir mão de tudo, né? Isso é importante, ou seja, uma visão de mundo não é uma coisa estática, né? Uma visão de mundo não é uma coisa estática, né? Ela pode mudar e sem necessariamente você vai ter que abrir mão de tudo, tá certo? Por isso, né, que as visões de mundo, elas duram muitos anos, né? Elas não são, elas duram séculos, né? Por isso que elas são robustas quando se formam, né? Quando se forma uma nova visão de mundo, tá certo? Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém tem algum comentário. Né, o Durval sobre a questão da crença, né? Geralmente a noção de crença está relacionada a algo que é independente da observação, está relacionada à religião, por exemplo. Meus sentidos não me permitem constatar Deus, mas se crê em Deus. Será? A observação do Newton, do Aristóteles, que os corpos caíam, ele construiu um modelo de mundo que tinha essas crenças, de que a Terra estava no centro do universo. E aí como é que ele explica isso? Ele cria uma física de que a Terra, o elemento Terra é mais pesado, então ele cai em direção ao centro do universo, e aí você tem a Terra, portanto, o planeta Terra no centro do universo. Isso é uma crença, que está de acordo com o que é observado. Crença não necessariamente relacionado à observação. Talvez aí, né, dentro da sua definição, você esteja
esteja colocando, né, a visão de que crença dentro da sua visão de mundo, né, talvez crença esteja mais relacionado a crenças religiosas, né, e não necessariamente a crenças científicas. Você tem crença científica. Você tem crença científica. Né? Quando você acredita numa lei da física, você está acreditando porque ela funciona. Né? Você está acreditando porque ela funciona, mas você não tem nada mais para provar. Ela vale até que você ache algo contrário. A gente tem crenças científicas, tá certo? Crenças e axiomas matemáticos, às vezes sim. Às vezes sim. Né? As crenças são as coisas sobre as quais você constrói, né, a sua física. São coisas, são fundamentos, né, são verdades sobre as quais você constrói suas teorias. Né? Então, o próprio argumento de indução é uma crença. Perfeito, Duval. Então, crenças, né, podem ser axiomas. Né? Você pode acreditar. O Euclides, ele tinha a crença verdadeira de que apenas uma reta, né, ou seja, você tem uma linha reta e um ponto a uma dada distância dessa reta, apenas uma reta passava por esse ponto de tal forma que elas nunca se cruzassem. Essa reta era chamada de reta paralela. É um dos axiomas de Euclides, né? Que está lá no Elementos de Euclides. Isso é um axioma. Isso é uma crença. Porque depois, no final do século XIX, quando o Riemann decide testar a consistência da geometria da sua geometria com os 10 axiomas, né? Ele remove alguns e vai vendo se a geometria continua consistente. Ele remove esse axioma, que na realidade era uma crença, e ele consegue ter geometria. E ele cria o quê? Ele cria toda uma geometria de espaços curvos, né? Que é a geometria riemanniana, né? Que é a geometria que vai ter métrica, né? Ou seja, que vai dizer que um objeto é diferente de outro, porque tem uma curvatura diferente, tem uma métrica, tem um espaço vetorial é diferente de outro, porque ele pode ter curvatura. E aí, anos depois, isso vai ser útil para o Einstein na teoria da relatividade geral, porque ele vai precisar curvar o espaço para ter a teoria de gravidade. Né? Então, axiomas podem ser crenças também. Né? Você pode, aquela coisa sólida, fria, né? Tipo imutável, uma verdade absoluta, que é matematicamente provado, aquele axioma básico pode estar lá só pura e simplesmente de uma coisa que a gente nem questionou se aquilo era só uma intuição, uma crença, né? E não uma coisa racionalmente lógica, fria e imutável e inquestionável, tá certo? Então a gente tem esse ponto, tá bom? Não. Então pronto, né? Como a gente, aproveitando também que o Durval falou sobre essa questão de estar ou não relacionado a uma evidência, né, e crença, né, então existe essa questão. Né, o Durval tocou nesse ponto, né, eu acho que pela resposta dele, eu acho que ele entendeu o que é que eu quero dizer com crença. Crença não necessariamente são religiosas, elas podem ser crenças científicas. Né, então, normalmente, elas estão relacionadas a uma evidência científica de que eu possa acreditar naquela crença. Então, em princípio, nós possuímos motivos para termos nossas crenças. Tá certo? Você acredita em algo por algum motivo, né? Porque normalmente você acredita em algo porque você possui uma evidência de alguma coisa. Né? Você acredita que a Terra está no centro do universo e que o elemento Terra cai em linha reta em direção ao centro do universo, e eu tenho evidência disso. Todos os corpos mais pesados, né, que seriam compostos, outra crença da visão de mundo aristotélica, seriam compostos majoritariamente por elementos terra, então eles caem. Né? Então eu tenho evidência. Note que essa minha crença ela é construída a partir da observação por indução, como falou Duval, né? Mas ela usa o experimento como evidência de que minha crença é verdadeira. Tá certo? Beleza? Sucesso? Não. Então pronto, né? E por que a gente acredita? E isso é um ponto que é importante a gente ver. Mais uma vez, das minhas missões aqui é dizer, o Aristóteles tinha uma forma de física que era legal, cara, que não era tão fácil de derrubar, né? Porque ele usava uma coisa que a gente usa até hoje, né? Querendo ou não, que é o senso comum. Né? Que aí, às vezes a gente erra, né? Quando quer usar senso comum, por exemplo, numa área que a gente não consegue ter senso comum, que é a relatividade quântica, né? Que estão fora do nosso mundo clássico. Nosso mundo, o mundo que a gente vive, macroscópico e de baixas energias, ele não é relativístico nem é clássico. Então, às vezes, é difícil a gente ter intuição da relatividade e da quântica. Né? Normalmente, a gente constrói nessas crenças, essas evidências, baseado no senso comum. Né? Por exemplo, considere a primeira lei de Newton.
né, que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, exceto quando obrigado a mudar o seu estado de movimento por uma força externa. Só para deixar claro, né, esse texto aqui não é meu, não fui eu que descrevi a primeira lei de Newton dessa forma. Isso aqui é uma tradução do próprio princípio, né? O princípio no Newton você vai ver exatamente esse texto, né, numa versão em português, que tem uma versão em português em princípio, né? Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo, exceto quando obrigado a mudar o seu estado de movimento por uma força externa. Isso aqui é a ideia de inércia. Né? O que é a inércia? Essa vontade de continuar em movimento. Né? Quando eu estou aqui andando em linha reta e o carro faz uma curva, eu quero andar em linha reta. Como o meu referencial, que é o carro, está fazendo uma curva, para explicar a minha vontade de ir para frente, eu digo que existe uma força que não existe, que é a força centrífuga. Né? Isso é só uma força de inércia, né? Porque o meu referencial está fazendo a curva. Né? Mas eu queria continuar andando em linha reta, meu carro é que está puxando aqui para o lado. É o meu corpo, né? Minha massa, minha quantidade de matéria que vem da linha reta. Tá certo? Agora, pensa bem, se você olha nisso, se você olhar para o senso comum, se você olhar para o dia a dia, eu nunca vi nenhum corpo que depois que eu dou um peteleco, continua andando ad infinito. Né? Todos eles param. Dentro da visão de mundo newtoniana, a gente coloca uma força lá, que é a força de atrito, para justificar que os corpos param. Mas sem a força de atrito, né, sem um conceito de força, sem que exista um conceito de força, na antiguidade, a força não era uma força que movia os corpos. A partir de Aristóteles vai ter, mas até antes de Aristóteles, a força era a força da natureza, era a força dos ventos, era a força das marés, era a força de vontade. Não é a força que hoje a gente tem. Hoje, se eu chegar para o meu sobrinho de 5 anos, 7 anos, e perguntar, você é forte? Aí ele vai falar, sou forte. Aí vai mostrar o músculo dele. Porque para ele já tem associado a palavra força, né, a nossa sociedade, apesar de vivermos num mundo que usufrui da relatividade da mecânica quântica, a nossa cabeça, o nosso senso comum é muito newtoniano. Então, até a nossa forma de se expressar e conversar é newtoniana quando fala de algumas palavras. E o meu sobrinho de 7 anos nunca estudou física, mas ele associa a palavra força à força mecânica. Ele mostra o músculo dele. Né? Ele mostra o bracinho dele fazendo, olha, meu bícepszinho. Ele está associando a palavra força à força mecânica. Né? Isso é interessante. Antes do Aristóteles, essa associação não era feita, porque essa associação é após Aristóteles. E ela é aprimorada com Newton. Antes era a força da natureza, eram outras forças. Então, o que acontecia antes? Não existia força de atrito. Né? O que existia? Todo corpo tendia a parar. Né? Então, o senso comum de que todos os corpos param permite que o Aristóteles diga que todo corpo tende a parar. Nem o corpo vai continuar em movimento para sempre. Tá certo? Então, isso é importante. A gente tem que tentar discernir, né, que o nosso senso comum evoluiu. É diferente do senso comum de antes, mas eles basicamente se constroem sobre a mesma realidade. Tá certo? Né? É a visão de mundo aristotélica, isso aqui é importante. Né? Ela formou por mais de 2000 anos um sistema de crenças coerentes, ou seja, crenças que estão bem encaixadas, né, e em acordo com o senso comum. Você olha o fenômeno natural, pense na lista de crenças, nas peças do quebra-cabeça de Aristóteles, de crenças do Aristóteles, e você vê que, olha, esse conjunto de crenças descreve esse fenômeno natural muito bem, dá uma explicação racional. Né? Então, é uma lista de crenças coerentes de acordo com o senso comum. E é uma das coisas que vai fazer com que ele se torne, né, a visão de mundo, né, que vai reinar na humanidade por mais de 2000 anos. Né? Aristóteles propõe isso no século V a.C. Né? Quarto, quinto, já a gente vai ver a data mais precisa. E essa visão de mundo só cai no século XVII. Então você tem mais de 2000 anos. Né? 2000 anos é muito tempo. Né? E aí eu me pergunto, né, o que dizer da nossa visão de mundo atual? Né? Alguém tem alguma coisa para me dizer sobre a nossa visão de mundo atual? Os conceitos, o Samuel está perguntando se os conceitos aristotélicos eram usados em armas de guerra, claro. Uma das descrições de movimento que a gente vai falar é de uma flecha, até, para explicar por que uma flecha voa. Já a gente vai chegar lá. Não, o que é que vocês acham da nossa visão de mundo hoje? Quais são as características interessantes da nossa visão de mundo hoje em física? Né? O que é que vocês acham da física contemporânea, né, dessa mecânica quântica e dessa relatividade? Quais são os conceitos dela que já estão começando a impregnar a visão de mundo da sociedade como um todo? Alguns de vocês sabem me dizer? Tem alguma palavra doce que vocês falam muito, veem muito? Não?
né? Eu tenho a seguinte visão de mundo. Né? Eu acho que, no geral, a visão de mundo da nossa sociedade é muito newtoniana ainda. Né? A gente ainda associa força, muito a palavra força, a força mecânica, como eu falei no caso que eu estava descrevendo. Né? Mas a gente traz, ou já começa a trazer alguns conceitos, né, que são da física moderna para discussões sérias. Né? Eu estou falando de discussões sérias. Não vou falar de discussões que vão discutir sobre a cura quântica, essas coisas não me interessam. Né? Mas existem discussões sérias sobre a realidade, né? A mecânica quântica ela discute a realidade, você já vê isso permeando em trabalhos filosóficos da atualidade. Né? E também coisas que você nem, né, que parece ficção científica, mas não são, e aparecem já tão, né, de certa forma, bem embasadas na cabeça das pessoas como o que é um buraco negro. Né? O Durval fala que o fato de que não é referência, eu não sei se isso está tão na visão de mundo da galera, não, mas está na visão de mundo dos físicos. Na visão dos físicos, de fato, né, a gente vai ter já essa visão de que não há referência absoluta. A mecânica newtoniana exige um referencial absoluto, que para você ser um referencial inicial, você tem que se comparar a esse referencial absoluto e dizer, olha, eu estou em velocidade, eu estou parado ou em movimento retilíneo uniforme com relação a esse referencial absoluto. A mecânica newtoniana não precisa disso. A mecânica einsteiniana, na relatividade, não precisa disso, como já não precisava, né, a mecânica do Mach, né, que é anterior ao Einstein, né, o Mach, o Ernst Mach, ele propõe a mecânica relacional, né, tentando se livrar dessa aberração de um referencial absoluto que nunca pode ser determinado. Né? Beleza? Então pronto, gente. A minha pergunta agora, antes da gente começar a falar de história, né, é o que é ciência afinal. Né? Alguém tem uma proposição para mim? Alguém pode me dizer o que é ciência? Né? Por que a física é uma ciência? Né? O que é ciência na visão de vocês? Vamos lá. Vamos ver o que é que vocês podem me dizer. Quem quiser falar no microfone, pode falar. Quando perguntar assim, pode falar no microfone. Pode ligar o microfone. Sem problema. O Durval diz que é conhecimento seguro. O que é que tu quer dizer com seguro, cara? Por que você atribui essa qualidade ao conhecimento? Preciso, né? O conhecimento tem que ter preciso. É um conhecimento que você diz que vai ter esse negócio, o negócio nunca falha, né? O Emmanuel diz que é um processo rigoroso, né? A Raíssa já disse que é um campo da filosofia, né? Um campo filosófico que estuda uma área específica, né? Ou seja, a Raíssa coloca a ciência como uma sub-área da filosofia, e não como uma área do conhecimento dona de si própria, né? É uma sub-área da filosofia, a ciência, a Raíssa. Né? O Ezequiel acha que é um conjunto sistematizado de eventos gerais e específicos sustentados sobre epistemologia e uma ontologia, né? Uau! Né? Ainda bem que a gente tem estudantes de ensino médio aqui, né? Eu não vou explicar para a galera o que é epistemologia e ontologia, mas o Ezequiel tem, o Ezequiel está na Federal do Piauí. É Federal do Piauí, né, Ezequiel? Se estiver na Federal do Piauí, se você encontrar o professor Eduardo, né, o Dudu, o Acrísio, manda um abraço para eles. Eles foram meus contemporâneos, a gente entrou no mesmo vestibular na faculdade. Tá certo? Isso aí são várias respostas, né? Todas elas estão, eu acredito, né? De certa forma, eu não vejo nenhum problema com nenhuma delas, eu só tinha um problema com aquele seguro ali, porque seguro, né, tem que ver o que é que eu penso que é seguro, né? O Francisco disse que Aristóteles definiu como um conhecimento demonstrativo. Perfeito. O Aristóteles tem essa visão. Então, a ciência, né, seria algo que você pode demonstrar. Olha, eu faço isso daqui. Dá certo, vai cair. Paco, você nunca vai soltar uma pedra feita de terra e ela vai flutuar. Então, ela sempre cai, você sempre demonstra. Beleza. Eu vou ficar com a pergunta de o que é ciência afinal, né? Ela, mais uma vez, eu estou tomando emprestado o título de um livro, né? Um livro muito bom, por sinal, que é O que é ciência afinal, do Chalmers. Né? Esse também tem edição em português, né? Da editora Brasiliense. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Né? A edição em português talvez esteja ao contrário. Aqui aparece o contrário, mas eu acho que o Google ele muda, né? Isso aqui é porque, como eu estou com background, não, aí você não vai estar ali direito, né? O que é ciência afinal, do Chalmers, né, da editora Brasiliense, né? Essa edição é brasileira, muito boa tradução, excelente. O que é que o Chalmers vai fazer? O Chalmers ele vai fazer um apanhado, vai mostrar que a definir o que é ciência não é tão simples, né?
E aqui ele vai fazer uma revisão, né, do indutivismo, que foi o principal método científico ali, né, até a Renascença, né, até você ter o Francis Bacon, o Galileu e o Newton, tá certo? Ele vai, depois do indutivismo, ele vai apresentar a visão do Karl Popper, né, que a gente vai falar de Karl Popper um pouquinho aqui, né, mas em outra aula. Depois ele fala do Thomas Kuhn, que a gente também vai falar do Thomas Kuhn um pouquinho, mas em outra aula. Depois ele vai falar do Lacate, né, ele vai falar do Feyerabend, são todos filósofos da ciência muito importantes que têm essa briga de definir o que é ciência, né? E essa definição não é simples, é isso que eu quero dizer. É um livro em português muito bem traduzido, só tem 200 páginas, fininho, vale a pena a leitura, né? O outro, talvez não tenha lido porque eu estava com aquela coisa borrada, é a Revolução Copernicana, do Thomas Kuhn. Livros que eu recomendo fortemente, que o apreciador de filosofia e epistemologia e ontologia e ciência, né? História da ciência, vai ter para não deve, porque a gente não deve nada a ninguém, mas terá muito prazer em ler, tá certo? Então, pronto, né? Ó, eu vou ficar com uma definição mais simples, né, mas que tem certa precisão. Né? Eu vou ficar com a definição que vem do Linus Pauling. Né? O Linus Pauling era um químico inglês que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Ele ganhou um Nobel de Química, né? A gente conhece o Pauling desde o colégio, né? Que é a distribuição eletrônica de Pauling, né? Que basicamente é a forma como se colocam elétrons em níveis de eletrônicos, né, de um átomo, tá certo? E depois ele ganha um Nobel da Paz, por advogar contra, ser um advogado contra fome e guerra, né? Alguém disse que tem traumas de distribuir elétrons. Raíssa, se você gosta de física, é bom a gente, se você gosta de física, é bom a gente se preocupar com esses traumas. Porque quando você estiver na cadeira de mecânica quântica 1 na física, isso eu estou torcendo que você faça física, já esteja fazendo, ou venha fazer física um dia. Quando você estiver na cadeira de mecânica quântica 1, um dos modelos que você vai resolver é o átomo de hidrogênio. Aí você vai resolver analiticamente. Você vai resolver as contas. E o que você encontra naquelas contas, você encontra todas as equações que explicam a distribuição eletrônica do Pauling. Então, eu estou lhe dizendo que parece feio, mas é uma das coisas mais lindas que você estuda no curso de física. Você faz uma conta, você resolve uma equação diferencial e você encontra aquela regra decorada da química, cara. E você encontra lá, pá, tá aqui. Tá aqui a matemática explicando, né? Você tem um raciocínio lógico de matemática para explicar, é belíssimo. Tá certo? Então, eu vou ficar com essa definição do Pauling. O que é a ciência para o Pauling? A ciência é a busca pela verdade, né? Ela não é uma disputa na qual alguém tenta derrotar o seu oponente. Né? Ou seja, se alguém chegar numa verdade, numa descrição mais próxima da verdade, que é melhor do que a sua, você, como cientista, fica feliz. Você não perdeu. Né? A sua teoria não tem que estar certa porque é sua. Tá bom? Então, ela é a busca pela verdade. Né? Ou seja, é uma busca pela verdade. Tá bem? Tudo bem? Beleza? Claro que vocês deram aí, né, várias... o Jesus gostou aí, Paulo, cara. Paulo não era trouxa, não. Paulo é excepcional cientista. Né? Vocês deram várias definições de ciência, mas eu vou ficar com essa. Por quê? Porque essa está querendo dizer o quê? Não importa como, o intuito do cientista é obter uma descrição da realidade. Né? Você pode ter um método rigoroso, é importante ter um método rigoroso. Se a gente tem aquele método científico que a gente aprende quando está no colégio, talvez uma pequena discussão, na faculdade a gente vê muito falar do método científico, mas ele não é a única forma de se fazer ciência. Né? Existe um filósofo da ciência muito importante, né, que é o Feyerabend. O Feyerabend, ele tem um livro famoso, o livro mais famoso dele é Contra o Método. Né? Ele dizia que o importante é fazer ciência e buscar a verdade de forma honesta. Né? Se você não seguir um método científico por algum problema, tchau para o método. Né? O Feyerabend é importante. De qualquer forma, né? Existe método, existe rigor de fazer ciência, mas, para tentar fazer uma definição mais simples, né, vamos tentar buscar a verdade. Né? Buscar a verdade, e se você encontrar que a sua crença não condiz com a verdade, você fica feliz porque aprendeu algo novo. Você não fica triste porque você estava errado. Tá certo? Né? Então, na hora que a gente fala isso, eu tenho que fazer a pergunta, né, do que é verdade, né, dentro do nosso curso. Né? A verdade, de acordo com o dicionário, isso aqui só foi um Google, né? Não é um grande dicionário tradicional de Aurélio, né? Só dei um Google rápido atrás, né, de uma definição de verdade.
né, e eu encontrei a seguinte definição, né, é o que está de acordo com os fatos. Né, ou seja, tudo aquilo que está de acordo com os fatos é verdade. Aí eu, muito curiosamente, fiz a busca nesse mesmo dicionário para o que é fato, né? E aí o verbete, né, ó, de fato, é coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade, né? Ou seja, ele explica o que é um fato, é aquilo que você pode comprovar, mas o fato também é aquilo que é verdade, né? Então, a segunda opção que ele dá para o fato é de que fatos são verdade e verdades são fatos. Então, isso você tem um problema de uma explicação cíclica, né? Para a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de fatos, né? Dois tipos de verdades, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter dois tipos de crença, tá certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter duas crenças, dois tipos de crenças. Crenças que são verdadeiras, né, e factuais, ou seja, corpos caem. Isso é um fato. Eu estou vendo, e toda vez que eu solto essa caneta, ela cai. Né? Como disse o nosso colega, né, é uma coisa que eu estou conseguindo demonstrar. Tá certo? E crenças falsas não factuais. Tá certo? Então a gente tem crenças verdadeiras e crenças não factuais. São aquelas que não condizem com a verdade. Né? O que faz declarações ou crenças serem verdadeiras, ou, né, de outra forma, como nós sabemos quais declarações ou quais crenças são verdadeiras? Algum de vocês tem uma resposta para essa pergunta? Como é que eu verifico que uma crença é verdadeira? Não. Com experimentos, do Val aí é super participativo, né? Ou seja, você vai atrás de um fato. Então, eu preciso saber quais são os fatos, né? Eu preciso o que é um fato, né? Eu vou precisar saber o que é um fato, tá certo? Aí o fato, né? Existem fatos e fatos, né? Existem fatos empíricos, são, por exemplo, as coisas caem, né? Existem fatos conceituais, né? Por exemplo, para Aristóteles, a Terra está no centro do universo, era um fato. Ele via aquilo porque a Terra cai, né? Tudo que é feito de terra cai. Então, aquilo era um fato para ele, mas aquilo era um fato filosófico, né? Até então, era um fato empírico. Hoje, a gente vê que aquilo é um fato conceitual. Né? Então, muitos fatos empíricos de hoje, a gente pode só não ter tecnologia suficiente para entender eles melhores, e a gente considera eles como fatos empíricos. E talvez alguns fatos desses fatos empíricos de hoje, talvez alguns poucos, eu torço, né, mas que alguns daqui a um século, né, a gente perceba que não era um fato empírico. Né, a gente estava olhando uma coisa e vendo outra. Né, era um fato conceitual. Tá certo? O que é que eu vou ter que dizer por verdade? Aqui o que eu quero de importante, né, é que ser o quê? Eu vou ter que, para dizer que algo é verdade, uma teoria descreve a verdade, eu vou ter que acreditar que ela é uma teoria sobre a verdade, né? Então ela é uma teoria verdadeira, tá certo? Então existem duas formas de teorias sobre a verdade. Na primeira forma de teoria, eu vou chamar de teoria correspondente, né? Ou seja, o que é uma teoria correspondente? Né? Uma teoria, ela é correspondente da realidade, né? Ela é uma teoria correspondente acerca da verdade, né? Se ela corresponde às coisas como elas realmente são. Né? Ou seja, uma visão da relatividade geral do Einstein como uma teoria correspondente da realidade, né? Uma teoria correspondente da verdade, é acreditar que a curvatura do espaço não é um artefato matemático. Né? Ela realmente ocorre, é algo físico. Ou seja, aquela curvatura do espaço corresponde à realidade. Tá certo? Uma teoria coerente da verdade, né? Ela vai ser uma teoria que ela é coerente da verdade quando uma teoria ela é verdadeira, ela é coerente quando ela está de acordo com outras teorias. Então, são duas formas diferentes de ver teorias. São duas formas diferentes de descrever a verdade. Né? Você pode construir uma teoria que é correspondente, porque você está acreditando que ela descreve a verdade, a realidade como ela realmente é, né? Ela descreve as coisas como elas realmente são. E essa sua teoria para descrever a verdade, para alcançar a verdade, para descrever a realidade, né? Ela é coerente por quê? Porque ela não necessariamente é verificada, mas ela é coerente com outras teorias que são consideradas verdadeiras. Então, são duas formas de se propor uma teoria. Tá certo? Né? Essa teoria é coerente da realidade, por exemplo, na física de partículas, né, existe todos aqueles que forem fazer física, em um momento vão ouvir esse termo, modelo padrão. No modelo padrão, existem coisinhas no modelo padrão, particuletas no modelo padrão, que são os quarks. Né? E os quarks, eles são colados com outras partículas, que são os gluons, e eles formam os prótons e os nêutrons, né? Eles formam hadrons. E esses hadrons formam o núcleo de um átomo.
experimentalmente, a gente nunca conseguiu detectar alguns desses quarks, né? A gente nunca conseguiu detectar algumas dessas partículas. Mas a teoria funciona. A teoria é coerente com outras teorias da física que a gente verifica experimentalmente, né? Então, por mais que eu não verifique, né, a coisa como ela realmente é, eu não verifique experimentalmente o quark, né? A conceitualização dele produz uma teoria que verifica coisas experimentalmente e é coerente com coisas que são verdadeiras, com teorias que são verdadeiras. Então, essa é uma forma de descrever a verdade. Tá certo? Por que é que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente vai ver que em um determinado ponto da história da física, a física vai deixar de ter teorias correspondentes da verdade, né, que descrevem a realidade como elas são, né, e começa a aceitar teorias que são coerentes. Né, ou seja, ela é coerente com tudo que está dando certo, então ela provavelmente pode ser verdadeira, e eu posso começar a trabalhar e fazer física com ela. Tá certo? Né, as nossas teorias sobre a verdade, né, podem ser independentes de como nós obtemos a verdade, né, a forma como nós produzimos conhecimento é a área da filosofia, que é a epistemologia, né, e as nossas teorias elas podem ser independentes de como nós obtemos esse conhecimento. Tá certo? Teorias correspondentes, só para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Né, ó. No caso de teorias correspondentes, por que a gente tem dois tipos? Né? Porque cada uma delas tem problema. Então, isso aqui é só para mostrar como uma teoria científica, né, a própria teoria em si não é algo simples, né, é algo que a gente tem que tomar com cuidado. É só para ilustrar isso. Né, por exemplo, teorias correspondentes são aquelas que a gente acredita, né, que a gente acredita que ela descreve a realidade como as coisas realmente são. Né? Nesse caso, a realidade não se relaciona ao que nós acreditamos ser realidade. Né? Ou seja, quando você tem uma teoria que descreve a realidade como as coisas realmente são, você está acreditando o quê? Você está acreditando que existe uma realidade que é independente de você. Né? Existe uma realidade que é independente da sua existência e a ciência busca encontrar essa realidade, descrever essa realidade. Né? Uma teoria vai ser verdadeira quando ela corresponde a uma realidade objetiva que independe da minha existência. O que é que eu quero dizer? Né? Algo que é real e independe da minha existência. Eu acredito que a gravidade existe independente do Sol existir. Independente de existir, a gravidade existe. Então, minhas teorias de gravidade, eu encaro elas como sendo teorias correspondentes. Tá certo? Beleza? Por quê? Porque, independente de existir, haverá gravidade. Né? Então, eu acredito que a relatividade geral é uma teoria correspondente da realidade. É uma teoria científica correspondente. Né? Teorias científicas correspondentes têm um problema. Né? Elas têm dois problemas aqui contrários. Né? Talvez a gente não tenha acesso a como as coisas realmente são. Né? Talvez a gente esteja tentando descrever algo sem ter acesso ao que realmente é importante para descrever aquele problema. Por exemplo, a tecnologia de Aristóteles não tinha acesso a satélites para ver a trajetória do Sol, né? A trajetória da Terra perfeita em torno do Sol. Né? Então, ele não tinha acesso a como as coisas realmente são. Ele não era capaz de ver. Né? Ele estava coberto por um véu de ignorância. Que era um limite tecnológico dele, não é que ele fosse burro e ignorante, é um limite tecnológico. Tá certo? Então, talvez hoje, né, o que a gente tenha como realidade, talvez a gente não tenha muito próprio acesso. Né? Por exemplo, a mecânica quântica tem um problema disso. Né? Porque a gente não tem acesso, a gente tem acesso ao mundo quântico de forma muito macroscópica, né? Muito pouco quântico. Tá bom? Outro problema, né? As teorias baseadas em nossa experiência talvez estejam distantes de como as coisas realmente são. Ou seja, a minha experiência sensorial, né, talvez não esteja próximo. E eu acredito que aquilo é verdade. Né? Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo e aquilo que eu cheiro, né, aquilo é a verdade. Né? Mas talvez não seja. Né? E a gente vai ver que esse questionamento de que se a gente deve ou não acreditar na nossa experiência sensorial, né? Ou seja, nos nossos sensores, tato, visão, olfato e paladar, né? Talvez eles não sejam confiáveis. A gente vai ver que no começo da física, isso era levado em consideração lá na Grécia Antiga. Tá certo? Né? E aqui, para exemplificar, né? Esse aqui é um conto de um autor de ficção científica, Philip K. Dick, né? Tem um filme, Total Recall. Tem dois filmes, né? Tem um na década de 80 com Arnold Schwarzenegger e tem um nos anos 2000 com Colin Farrell, né? Que basicamente é o quê, né? Só para dizer o que é essa percepção da realidade, a ficção científica tem disso, né? Porque o escritor de ficção científica ele tem uma questão de que ele pega uma coisa da ciência e ele tenta quebrar e ver até onde aquilo pode mudar a realidade, pode mudar o nosso dia a dia, a nossa sociedade. E aí ele tenta entender os impactos dessa mudança na sociedade
E isso é uma forma que normalmente ele tem de a gente entender a nossa própria sociedade, né? Essa é a função da ficção científica. E o que é que o Philip K. Dick ele vai pensar? Ele vai pensar na sociedade do futuro, aonde você pode comprar uma memória, né? Ou seja, aqui essa imagem, né, ó, ele está dizendo que você pode comprar uma memória, né? Ou seja, será que se eu comprar uma memória, na hora que eu compro a memória, né, na hora que eu vou lá no médico e você coloca a memória, implanta a memória, será que o mundo que eu estou vivendo é real? Né? Será que tudo aquilo que você está vendo é real ou não, né? Essa é uma discussão que você vai ter na ficção científica várias vezes, né? Por exemplo, você tem o filme Matrix, né? O filme do Matrix, né? O filme do Matrix com Keanu Reeves, né? O que é que ele vai colocar aqui? Toda a nossa sociedade, nós somos o quê? Nós estamos lá sendo colhidos como se fossem plantinhas, né? Em grandes plantações de pessoas, porque as máquinas dominaram o mundo e elas tiram energia da energia do corpo humano, né? Da bioquímica do corpo humano. E aí elas implantam a realidade na nossa cabeça e nós estamos adormecidos, né? Sem realmente ter acesso à realidade real, né? Ou seja, isso só são provocações, né? De que talvez esse mundo que a gente experimente não seja a realidade como ela realmente é. Não é só uma provocação, mas claro que a física tenta descrever esse mundo que a gente experimenta. Tá bom? E, né, as teorias coerentes são aquelas que são coerentes. E aí, qual é o problema? Agora você tem várias teorias, elas têm que concordar. E aí, o problema das teorias coerentes é quem determina quem elas concordam. Né? Então, o primeiro ponto é o quê? É que teorias coerentes, né, tem um problema de uma postura individualista versus uma postura de grupo. E aí você só tem problemas. Mas, no final das contas, é meio que a gente faz hoje em dia. Né? Mas o que é importante? A gente, para poder entender a ciência, a gente tem que entender como a gente considera que a minha teoria científica é verdadeira, né? Se ela é verdadeira porque é coerente, ou se ela é verdadeira porque ela é uma teoria correspondente da realidade, né? E tem que saber quais são os problemas que vêm junto, né? Para poder a gente não ficar comprando, né, uma teoria como sendo a verdade absoluta, tá certo? Então, toda vida que você tiver uma teoria que é coerente, né? Ou seja, ela está de acordo com outras teorias que são ditas verdadeiras, você pode dizer quem julga quem está de acordo, né? Quem julga quais são todas as teorias que são verdadeiras. E aí você tem uma postura individualista, né? Ou seja, se todo mundo tiver a liberdade de julgar quais são as teorias que são verdadeiras ou falsas, a gente acaba com a ciência, porque a gente vai ter um vale tudo. Todo o conjunto de teorias é verdadeiro, porque não importa a minha opinião, não importa a minha opinião acerca da ciência, o que importa é a sua. Então, quando você vê um podcast qualquer, né, isso é muito comum hoje em dia para poder falar besteira. Né? Você vê um podcast qualquer, o apresentador está lá falando, eu não entendo disso. Né? Tem um podcast que é muito famoso, né, que o cara, um cidadão lá faz muito isso. Ele fala assim, eu não entendo disso, mas eu acho. Né? Ou seja, se ele não entende, você não pode dar crédito ao que ele acha, né? Mas ele expõe a opinião dele, né? Ele fala bem, ele constrói as ideias dele bem, aí as pessoas ficam com o que ele constrói, mas esquecem o começo, que ele não entende daquilo. Né? Então, uma postura individualista leva o quê? Que todo mundo pode ter o direito de falar, né? E isso no dia a dia, na sociedade, está correto, mas em termos de ciência, você perde a ciência, né? Porque aí todas as teorias serem verdades, aí como é que você vai dizer, por exemplo, para qual ciência você deve investir mais, né? Qual ciência você deve colocar mais dinheiro? Você vai colocar dinheiro nessa ciência que acredita que a Terra é esférica, ou vai colocar dinheiro nessa ciência que acredita que a Terra é plana? Já porque, de forma individualista, as duas valem. Né? Então, a gente não pode ter essa postura individualista de teorias diferentes. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa de um grupo para determinar isso. Né? E, normalmente, esse grupo são os cientistas, são a própria academia, é o que a gente concorda. Na hora que a gente vai para o grupo, tem um problema também. Né? Dentro do grupo, né, dentro desse grupo coerente, dentro de um grupo coerente, não pode haver crenças falsas. Né? Ou seja, se esse grupo tiver uma crença falsa, dentro desse grupo, você tiver uma crença que é falsa, então todo o resto morre. Né? Esse grupo de crenças coerentes não pode ter nenhuma falsa. Então você não pode acreditar na mecânica quântica, na relatividade e acreditar que a Terra é plana, por exemplo. Essas duas teorias não são coerentes entre si. Né? Você vai mostrar que a Terra é plana usando o GPS. Isso tem um problema sério, porque o GPS só funciona por causa da relatividade geral. Né? Então, e na relatividade geral, ela não é coerente com a Terra ser plana. Né? Então, você tem esses problemas, tá certo? Outro problema é o quê? Quem define qual é o grupo? Né? Vão ser só os professores universitários? Não. Vão ser só os filósofos? Não. Ou seja, essa definição de grupo não é muito clara. Né? E, por fim, né, se o grupo não for definido baseado em suas crenças,
Né? Então, se para definir esse grupo, quem é que vai falar sobre física? São os físicos. Né? Então, se esse grupo só for definido, não for definido baseado nas crenças, então há possibilidade de que não haja coerência. Então, a definição de grupo é difícil. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Ciência é uma busca pela verdade. Essa busca produz teorias. E existem dois tipos de teorias. Existem teorias que são coerentes, porque elas estão coerentes com outras teorias. Existem teorias que são correspondentes, que a gente acredita que elas correspondem com a realidade, como as coisas, correspondem a como as coisas realmente são. Tá certo? Então, toda vida que a gente estiver apresentando novas teorias, apresentando novas correntes de física, é importante que a gente comece a notar quando teorias vão começar a ser tidas, quando uma teoria é tida como verdadeira, porque ela é coerente com outras teorias verdadeiras. E quando teorias são consideradas verdadeiras, que elas correspondem com a realidade. Tá certo? Por exemplo, a crença, né, ou seja, a teoria, vamos considerar que uma crença é uma teoria, de que a Terra cai em reta em direção ao universo, em direção ao centro do universo, isso é uma teoria correspondente, porque você está acreditando que aquilo corresponde à realidade. Tá certo? E quando você vê, ela é coerente com todas as outras, né? Ela se enquadra muito bem, tá bom? Com todas as outras. O modelo de Ptolomeu, né? O modelo de Ptolomeu, ela não tem você não vai ter uma visão do modelo de Ptolomeu muito como uma teoria correspondente da realidade. A postura dos físicos da época era de que aquilo corresponde à realidade. Mas aquela teoria, ela é aceita e tida como verdadeira, né? Não só porque ela está de acordo com as crenças da época, mas porque ela é coerente com toda a mecânica de Aristóteles. Tá bom? Então existem essas duas posturas, essas duas formas de encarar todas as teorias científicas. Né? Então, daqui para frente, quando a gente começar a falar de física, né, a gente vai poder estudar, né, quais são os tipos, né, de teorias que a gente vai estar lidando. E por último, né, se existem duas formas de encarar teorias que tratam da realidade, e todas elas possuem problemas inerentes, né? Vê que esse problema filosófico não é simples, não. Todas elas possuem problemas inerentes, teorias correspondentes, talvez a gente não acesse a realidade, né? E teorias coerentes. Não é tão simples definir quem vai julgar o que é coerente ou não, né? Será que é possível, né, que exista algo que seja verdade de fato? Pelo menos uma coisa que seja verdade de fato, sobre a qual a gente possa construir uma ciência? Obrigado, Patrícia, por lembrar todos a colocarem um arroba aí para a questão da presença, viu? É como se teorias correspondentes fossem base para teorias coerentes. Pô, você pode encarar que sim. Né? Você pode encarar que sim. Você pode encarar que, por exemplo, uma teoria coerente, ela nunca teve nada, ela nunca provou nada, mas ela está coerente com todas as outras teorias que são correspondentes, né? Isso pode ser verdade, sim, Raíssa, mas nem sempre, né? Isso não existe, não vai existir regra de bolo. Isso aqui a gente não está fazendo, não é uma aula, não é um curso de programação, né? Onde você vai escrever um algoritmo que tem uma regra de bolo, né? A gente está falando do quê? A gente está falando de filosofia. Então existem coisas, não existem verdades absolutas, tá certo? Isso é uma frase até de um grande físico, né? De um filósofo da ciência, né, que, se eu não me engano, é do Bertrand Russell, né? A verdade absoluta da ciência é que não existe verdade absoluta, é uma coisa assim que ele fala. O Durval tocou num ponto importantíssimo, né? Talvez, pelo menos uma coisa a gente pode ter que ter certeza, né? Penso, logo existo, né? Que é a frase atribuída ao Descartes, né? Descartes, né? A gente tem que sempre lembrar que esses dois S são mudos, né? Descartes. Tá bom? Então, o que é que o Descartes diz, né? O Descartes tem um livro muito famoso, que é o Meditações, né? E ele vai dizer o quê? Ó? Ele vai dizer que no seu segundo livro, né, no Meditações 2, o Descartes vai discorrer sobre a natureza da mente humana. Tá certo? E essa questão, né, de que se algo é verdade, o que é que pode ser verdade, é uma questão filosófica antiga, que muitos já trataram. Né? E o Descartes tem a frase famosa aí que o Durval colocou, né? Penso, logo existo, que vem do latim cogito ergo sum. Né? Esse penso, logo existe, pelo menos, né, como ser pensante, né? Ou seja, podemos pelo menos estar certos de nossa existência, tá certo? O penso logo existe não está no texto do Meditações, né? Isso é atribuído a ele. O que está no texto é eu sou, eu existo, né? Então eu sou e eu existo pelo menos como ser pensante. Não importa se eu sou apenas uma simulação da Matrix, mas eu existo pelo menos como ser pensante, porque
né, ele vai trazer no seu texto, ele vai trazer a seguinte sentença, né, eu estou convencido de que não há nada no mundo, ou seja, que nada no mundo, ele pode dizer, que ele pode garantir a existência, né, não há céu, não há terra, não há mentes, não há corpos. Né, disto não segue, né, o fato de não existir nada disso, não segue, não é uma consequência direta de que eu não existo. Não, certamente eu devo existir, se sou eu quem está convencido de algo, né? E devo, por fim, concluir que a proposição eu sou, eu existo, ela deve ser verdadeira sempre que eu a declare ou mentalmente considere. Então, se eu sou e eu existo e eu formulo as minhas questões, então a gente vai usar nossa experiência sensorial e sobre ela a gente constrói a física. Beleza? Né, ó. E por último, só para terminar, que é aquela definição que eu já comecei a falar do que é um fato, né? Já que uma coisa é verdade quando é fato, existem dois tipos de fatos, os fatos empíricos e os fatos conceituais. Fatos empíricos, né, tem uma evidência observacional direta do evento, né, ou seja, a minha caneta cai. O fato conceitual são crenças baseadas principalmente em pontos de vista conceituais sobre o mundo que vivemos. Por exemplo, um fato conceitual, na época de Aristóteles, era de que a Terra era o centro do universo. Era um fato para ele. Né? Porque ele tinha uma observação direta de que todo objeto que era composto mais de terra caía em direção ao centro do universo. Então a Terra era o centro do universo. Né? Onde esse lugar que vivemos era o centro do universo. Isso era um fato, para ele, na época, empírico, que ao longo dos anos se mostrou um fato conceitual. Tá certo? Fatos conceituais e filosóficos não fazem parte apenas da história da ciência, né? Mas podem estar presentes na ciência contemporânea. Né? Ou seja, os fatos conceituais e filosóficos da ciência não estão no passado, eles podem estar hoje, só que nós não sabemos quais são. Né? Isso ainda vai vir a ser descoberta. A ciência, né? Ela anda, ela continua se transformando, ela não para, é estática, né? E imutável. Tá bom? A gente está com 1h20 de, mais ou menos, de aula, né? Ó, a gente tem, para terminar essa primeira parte, né, da nossa aula, eu vou trazer essa frase do cara, né, do Isaac Newton, o cara, né? E o que é que o cara disse? Alguém está pedindo para entrar? Né? O que é que o Newton disse? Né? O Newton disse que na filosofia experimental, lembra que a palavra ciência vem depois de Newton? Ele não tinha na física, né? Na química. Né? Ele chamou de na filosofia experimental. Né? Esse texto está no princípio. Na filosofia experimental, proposições colhidas de fenômenos devem ser consideradas verdadeiras a despeito de qualquer hipótese contrária, até que outro fenômeno torne tais proposições mais exatas ou sujeitas à exceção. Né? Ou seja, o Newton ele vai dizer que todas as suas hipóteses matemáticas elas estão sujeitas a um tribunal do experimento. E se o experimento contraria a sua hipótese, os resultados experimentais devem ser considerados verdadeiros a despeito da sua hipótese, né? Mesmo que sua hipótese não concorde com o experimento. Tá bom? Gente, esse é o parêntese que a gente vai abrir aqui agora, né? Eu vou abrir para pergunta, tá certo? A gente tem... Vou abrir aqui para a pergunta 1, se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o que eu expliquei. Esse primeiro grande parênteses é um pouco filosófico, eu sei, mas era para determinar coisas e frases, né? Lembra que eu falei que quando a gente estuda algo novo, a gente tem que se habituar com a cultura, né, dessa algo novo. A história da física, ela tem uma cultura que está muito embasada em termos que são de filosofia, né? Em considerações que devem ser levadas em consideração quando a gente estuda algo. Então, eu tirei esse tempo de 1h30, na metade da nossa primeira aula, para apresentar essas definições e para apresentar esses conceitos filosóficos. Haverá outros parênteses filosóficos nas nossas próximas 3 aulas. Né? A gente vai voltar à questão de realidade quando a gente for falar de quântica, lá na última aula. A gente vai voltar ao que é o experimento como um juiz de verdade científica, quando a gente for falar do Einstein, né, pelo experimento de Michelson-Morley, né, o experimento de Michelson-Morley vai detectar que o éter não existe, ou o experimento de Michelson-Morley apenas detecta que com aquele experimento eu não posso detectar a existência do éter. Né? Eu vou abrir mão da existência do éter? Não. Né? Um grande físico propõe uma teoria inteira, né, que, para conciliar o resultado negativo do experimento de Michelson-Morley com a física do éter e tudo mais, né, que é
que é o Lorentz, né? O Lorentz propõe as transformações de Lorentz antes do Einstein, por isso que as transformações são de Lorentz, né? Exatamente porque ele propõe uma teoria mecânica de que explicaria a contração, né? Que explicaria por que o resultado dá negativo. Tá certo? Então a gente vai ter que trabalhar isso, e quando a gente for trabalhar isso, eu vou trazer mais um pouquinho de filosofia, né, no começo das nossas aulas. Essa aqui é o parêntese maior de filosofia, o parêntese menor fica lá para frente, tá certo? Gente, o que é que eu vou fazer, né? Quando a gente for falar do Newton, do Copérnico, na próxima aula, eu vou falar do Thomas Kuhn, da Revolução Copernicana, né? Então a gente vai falar disso um pouquinho. E aí vai ter um ponto para falar do Thomas Kuhn, eu vou falar do Karl Popper, e a gente vai ver que os dois meio que entram em colisão, né? Os dois não concordam muito bem. O Karl Popper não concorda muito com o Thomas Kuhn. E aí a gente vai ver um cara que tentou propor uma teoria de dialética entre as contradições do Karl Popper e do Thomas Kuhn, que era o William King, né? Quando ele vai fazer uma revisão de um filósofo, de um historiador da ciência, né, francês, que era o Pierre Duhem. Aí a gente vai ver a tese de Kim Duhem, que tenta conciliar, né, as ideias do Karl Popper e do Thomas Kuhn, mas isso já em outra aula. A gente sempre vou trazer um pouquinho antes, exatamente para quando a gente for tratar de dilemas da física, da história da física, a gente puder analisar, não só olhar e contemplar a história da física, mas a gente ter ferramentas de análise da história, né? Uma ferramenta de análise da história são esses conceitos, essas ideias filosóficas. Tá certo? Então, né, eu estou vendo aqui que não há outras perguntas, eu meio que fui responder as perguntas no meio do caminho, deu certo. Agradeço a participação de todos. Voltamos já, eu só vou dar uma pausazinha, 10 minutinhos, daqui a 10 minutos eu volto, vou beber uma água, porque falar por 3 horas seguidas é muito difícil. Meus colegas professores de ensino médio sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Falar por 3 horas seguidas é demasiado. Então eu vou dar uma pausa aqui, tá certo? Eu vou encerrar essa gravação, então a gente vai ter 2 vídeos. Né? Não, eu vou encerrar essa gravação, a gente vai ter 2 vídeos, acho que fica mais fácil para subir eu não falei isso com o Jeová, mas tem um vídeo de 3 horas no YouTube, eu acho que é pouco, é contraproducente, né? Então eu vou encerrar essa gravação agora, e aí a gente volta depois, recomeça a gravação, e na hora que a gente voltar, né, a gente vai começar a falar da história mesmo, né? A gente vai lá para a região do Mar Egeu, né, falar dos gregos, tá certo? Então vou encerrar essa gravação agora, são 3h26, daqui a 10 minutinhos, 3h36, eu estarei aqui de volta. Eu peço que vocês levantem, estiquem as pernas, bebam a água, passem um cafezinho para poder ficar acordado mais 1h30 com o Saulo, porque a próxima vai ser um pouco, vai começar que nem essa primeira parte. Pouco densa, e no final começa a ficar um pouquinho denso, tá certo? Que vai começar a ter muito nome, muita informação, tá bom? Então, tchau, tchau, até daqui a 10 minutinhos. Só lembrando, não saiam, fiquem logados, né? Só para. Vocês não precisam sair, vocês podem ficar logados aí, né? Se quiserem conversar também, o microfone fica aberto para vocês conversarem, trocarem conversa, trocarem experiências no chat e se conhecerem, né? Se fosse um encontro físico, não, um encontro presencial, nessa hora a gente ia sair do auditório, esticar as pernas e conversar tomando um cafezinho, né? Então, essa é a oportunidade de vocês interagirem, né? E se conhecerem, tá bom? Volto.